Direita e esquerda, ideologicamente falando, são termos que ouvimos muito em época de eleições. Apesar de serem termos que não dão conta de toda a realidade política, ainda são referências importantes no mundo político e partidário atual. Mas qual a origem desses termos e qual o seu significado ao longo da história e no mundo moderno? Você vai aprender aqui nas Pitadas de História. Esses termos surgiram durante a Revolução Francesa de 1789, que inaugurou a chamada Idade Contemporânea. E é nesse momento que os conceitos, de direita e esquerda começam a se fazer presentes nos debates políticos e ideológicos, sobretudo no mundo ocidental. As ideologias esquerda e direita foram criadas durante as assembleias na França do século XVIII. Nessa época, a burguesia procurava, com o apoio da população, especialmente os sans-culottes, o povo pobre da periferia de Paris, diminuir os poderes da nobreza e do clero. Era a primeira fase da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Durante o processo revolucionário na França, com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar pela primeira vez uma Constituição na França, os girondinos, considerados mais moderados e conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia. Eram as classes mais ricas que se associavam ao conservadorismo e à elite francesa, enquanto os jacobinos mais radicais e exaltados ocupavam o lado esquerdo, que foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, em uma das reuniões surgiu a questão de qual seria o poder de veto e quais seriam os limites do poder do rei. Os que estavam à direita queriam que o rei tivesse mais poderes e que não houvesse ruptura com a ordem tradicional e a monarquia. Já os do lado esquerdo da Assembleia estavam os que queriam pôr um limite aos poderes do rei. E os radicais que queriam, a abolição da monarquia. Quando a Assembleia Nacional foi substituída em 1791 por uma Assembleia Legislativa composta inteiramente por novos membros, as divisões continuaram. Os inovadores sentavam-se do lado esquerdo, os moderados reuniam-se no centro, enquanto que os defensores da consciência da Constituição encontraram-se sentados à direita, onde os defensores do antigo regime se sentavam anteriormente. Ou seja, os termos esquerda e direita não eram usados para se referir a uma ideologia política, mas apenas à localização das cadeiras no legislativo. Com o estabelecimento da Terceira República na França em 1871, os termos foram adotados pelos partidos políticos. A esquerda republicana, o centro-direita, o centro-esquerda, que surgiu em 1871, a extrema-esquerda, que surgiu em 1876, e a esquerda radical, que surgiu em 1881. A partir do início do século XX, os termos esquerda e direita passaram a ser associados a ideologias políticas específicas e foram usados para descrever crenças políticas dos cidadãos. Essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior dos sistemas políticos contemporâneos. Os ideólogos de esquerda pretendem aperfeiçoar o mundo por meio de políticas que instaurem a justiça social, ou o igualitarismo, ou a socialização dos meios de produção econômica, ou qualquer outra ação que remeta à ideia de igualdade. Já os ideólogos de direita pretendem melhorar as coisas a partir de uma perspectiva idealizada do passado e da tradição, de valores nacionais ou religiosos. Dentro dessa visão, ser de esquerda presumiria lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre. Já a direita representaria uma visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar a partir do indivíduo. Com o passar do tempo, as duas expressões, ganharam usos em outros contextos. Embora os dois lados realizem reformas, uma diferença seria que a esquerda busca promover a justiça social, enquanto a direita trabalha pela liberdade individual. Progressistas e liberais muitas vezes se associam. É o caso, por exemplo, de quem defende ideias progressistas como aborto, política de cotas e etc., mas defende a liberdade econômica, isto é, livre mercado, livre concorrência. Ou ao contrário, quem defende política anti-aborto, política contra as cotas e contra programas sociais fomentados pelo Estado, mas também se ajusta igualmente à prática do liberalismo econômico. Do ponto de vista político e ideológico, progressistas e conservadores divergem, mas concorda por vezes quanto à economia. No Brasil,
Essa divisão se fortaleceu no período da ditadura militar implantada em 1964, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado de direita e quem defendia a instauração de um regime socialista baseado nas ideias de Karl Marx era de esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direito abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e o fascismo, na chamada extrema-direita. Na esquerda temos os social-democratas, progressistas, socialistas democratas e ambientalistas. Na extrema esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, como movimentos operários e comunistas, pelo fim da propriedade privada. Há ainda a posição de centro. Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar, algumas vezes, de se preocupar com o lado social. Em teoria, a política de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela pode estar mais alinhada com a política de esquerda ou de direita. A origem desse termo vem da Roma antiga, que o descreve na frase in medio ithos, a virtude está no meio. Outro tema fundamental é a visão sobre a economia. Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda e interferência do Estado. Os de direita seriam associados ao liberalismo, doutrina que na economia pode indicar os que procuram manter a livre iniciativa de mercado e os direitos à propriedade particular. Fatos interessantes, história curiosa. E você aprende aqui nas Pitadas de História.